Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Psi, o outro lado da realidade. Eu sou o professor Cauê, sou o diretor aqui desse Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba, professor de parapsicologia, parapsicólogo e amante de todos esses conhecimentos relacionados aos fenômenos psíquicos e sobre a natureza do ser humano. Antes de iniciarmos o grande ponto desse lindo episódio, lembre-se de curtir, seguir o canal, comentar, porque juntos a gente leva esse conhecimento maravilhoso para a sociedade. E é sobre isso que a gente está realizando esse podcast. E para isso, nós vamos começar esse podcast trazendo um personagem no Brasil que está ganhando muito, mas muita fama. O garoto Davi. Esse garoto, ele impressiona por ele ter apenas 4 anos. Ele começou a passar por vários processos dele e ele parece ter um conhecimento tão técnico, tão profundo sobre várias áreas da medicina, principalmente a parte da cardiologia, que ele mesmo diz, né, que assusta até mesmo profissionais que têm uma carreira de anos e anos. O Davi é um garoto, imagina, com 4 anos, 5 anos, ele começar a relatar vários processos técnicos de doenças, de partes do corpo, que quem é da área da saúde sabe, né? Com certeza já fez ali uma aula de anatomia, de fisiologia, e sabe que tem uns nomes desse tamanho, bem complexos, bem específicos, que um garoto de 4, 5 anos de idade consegue ter uma precisão incrível. Davi começou a entrar, a ser chamado, né, em redes de televisão, né, seus pais, com todo respeito, gravaram vários momentos espontâneos do garoto falando sobre partes do corpo humano, e tem até um vídeo no Instagram, você pode pesquisar, né, em que ele recebe todo um corpo humano inteiro, em que você vai tirando algumas peças, e ele descrevendo com uma exatidão incrível as partes do corpo humano. Então, é muito curioso, né? As pessoas ficam impressionadas, mas como que um garoto que não fez medicina nessa existência, como que um garoto que tem tanta pouca experiência nessa vida consegue ter uma precisão e um conhecimento que às vezes uma pessoa passa uma vida inteira para chegar nessa bagagem de compreensão de aspectos dessa realidade. Como isso acontece, né? E aí, existem algumas hipóteses, algumas perspectivas que a parapsicologia vai revelar nesse podcast. Davi, né, com todo respeito à família, com todo respeito a toda a história que esse garoto vem transformando os brasileiros, com o carisma dele, com a forma dele. É curioso, né, o mecanismo de percepção dessa realidade, dessa exatidão na qual ele relata com tanta naturalidade, como se fosse já um mini médico, como se fosse já alguém que talvez em algum momento de tal existência possa ter sido até mesmo um grande médico, ou alguém que detinha esses conhecimentos dentro da consciência dele. E quando a gente vai trazer essa perspectiva da parapsicologia, nós estamos apoiados numa hipótese chamada hipótese da sobrevivência da mente. Que hipótese é essa? É uma possibilidade da mente ou de aspectos, informações, experiências sobreviverem após a morte do corpo
físico. Mas como assim? Vou dar um exemplo, né? Imagina que uma das hipóteses relacionadas a essa questão da mente, da consciência, é de que a partir do momento que o nosso coração parar de bater, em que o nosso cérebro parar de emitir ondas elétricas e todo o nosso sistema fisiológico ele entrar em colapso, teoricamente, nós não teríamos capacidade nenhuma de ter uma experiência qualquer. É como se ficasse tudo preto, como se a consciência realmente não existisse, mas na parapsicologia e também é relatado em várias partes do mundo, muitas pessoas que, apesar de terem toda esse nosso aparelho e formalmente terem ditas como morte clínica, essas pessoas elas acabam tendo uma série de elementos de consciência. O que começa a indicar que parece que, apesar do corpo físico estar completamente inativo, algo parece ter essa percepção. Ou seja, talvez essa teoria ela não se sustenta por completo. O que começa a dar mais evidência e força a essa hipótese da sobrevivência da mente. A hipótese da mente sobreviver apesar do corpo, desse nosso aparelho, ter acabado a vida dele. E para compreender ainda mais elementos sobre a hipótese da sobrevivência, tem um grande autor chamado Ian Stevenson, que foi um grande cientista, em que ele começou a pesquisar no mundo inteiro, e de fato em todos os continentes ele tem casos relatados, de crianças que começavam a se lembrar de a sua vida anterior. Crianças que relatavam um outro pai, uma outra mãe, como que ele havia falecido, que cidade morava, quem ele era, qual a profissão, nomes, personalidades, coisas e elementos de informação que essa criança ela não tinha esse conhecimento, teoricamente agora, nessa existência. Então, esse pesquisador ele começou a coletar vários casos espontâneos e sugestivos de crianças que estavam se lembrando de elementos de uma vida anterior. E ele começou a pegar esses elementos desses relatos e verificar essas informações, chegando a um grande número de precisão de alguns dados incríveis. E aí tem aquele questionamento, né? Quão valioso é aquele relato? Quão valioso é aquela informação? Será mesmo que ninguém contou alguma coisa para aquela criança e tudo mais? São pontos que a gente, como pesquisador e cientista, precisa levantar. Tanto é que ele desenvolveu uma escala para ter um score desses relatos que chegam, né, e que são utilizados hoje na ciência. Na qual, por exemplo, é comum em determinadas religiões, né, até um processo de costume ou algo cultural, de que acredita-se, né, em algumas religiões, de que há possibilidade de membros de uma mesma família encarnarem num novo corpo, só que na mesma família. Por exemplo, entre aspas, um vô que faleceu em algum momento, e aí, né, ele faz às vezes algum contato dentro de uma organização religiosa, de algo nesse sentido, que o vô vai reencarnar num corpo de um menino ou de uma menina daqui a um certo tempo, assim, assado. Existe um processo cultural envolvido, um costume, uma tradição, e todo um processo mesmo dentro do aspecto religioso. E aqui a gente não fala sobre religião, mas
a gente fala sobre o ponto de vista da ciência em relação a isso. Portanto, um caso relatado de forma espontânea em que essa criança começa a relatar a história de um avô tem um score menor por causa dessas, entre aspas, possíveis contaminações, do que ela relatar de uma família que não tem nada a ver com a família atual. De um outro país, de uma outra perspectiva, como tem casos incríveis, né? Então, assim, o que dentro da parapsicologia a gente começa a ter uma perspectiva, uma possibilidade de enxergar eventos que acontecem com algumas determinadas crianças aqui, né, que vêm, né, num novo corpo, mas parecem preservar alguns determinados conhecimentos de uma vida anterior, são algumas evidências de que parece, de fato, que algo permanece apesar, né, de ter trocado o cérebro, trocado a família, trocado, entre aspas, todo esse nosso aparelho físico e material. Mas talvez, será que a mente não é imaterial? Não sei. Talvez, será que a mente não é subjetiva? Eu nunca vi uma mente, para ser bem sincero com vocês. E, inclusive, os próprios neurocientistas tentaram já cortar e decepar o cérebro várias vezes e não acharam aonde que estava ali exatamente os pensamentos. Existem algumas teorias neurológicas de que o neurônio está pensando, mas não existe evidência que sustenta essa ideia. E sim, que parece ser uma coisa mais subjetiva e imaterial do que necessariamente algo concreto. O que começa a trazer mais fundamento para essa hipótese da sobrevivência da mente. E tem um estudo conduzido por um doutor psiquiatra, que é o Alexander Moreira Almeida, juntamente com uma outra psiquiatra, que é a Mariana Costa, e um filósofo, que é o Humberto Schubert Coelho, na qual esses autores escreveram o livro chamado Ciência da Vida Após a Morte, na qual traz grandes evidências que sustentam essa ideia, essa hipótese, em que começa a ter já o rompimento dessas fronteiras, porque uma prova é um grande conjunto de evidências. E é isso que eles proporcionam, e a proposta desse livro, que hoje tem uma repercussão mundial. E é muito interessante que um dos exemplos que eles dão, até didáticos, que eu vou trazer aqui para vocês, é o seguinte. Imagina o seguinte, que um grande amigo seu, aquele amigo seu que você conhece do avesso, aquele que você, só de olhar, você já sabe o que ele quer dizer. Aquele grande amigo seu, ele vai para uma viagem internacional e, infelizmente, né, é uma hipótese, tá? É um cenário, fique tranquilo, em que ele passa por um incêndio e ele fica com queimaduras tão grandiosas, na qual ele fica irreconhecível. Irreconhecível. Não é possível fazer exame de sangue. Ele não está mais com nenhuma digital para identificar quem ele é. E você, como um grande amigo dele, você vai ter que identificar quem que é essa pessoa. Como que você vai saber que aquele grande amigo seu, que você conhece do avesso, né, que você tem uma relação muito próxima, uma afetividade muito grande, é aquele mesmo que agora está completamente desconfigurado, irreconhecível? Bom, ele traz alguns pontos, talvez eu não contemple todos os pontos aqui, mas ele traz a possibilidade de que existem coisas que são continuadas, apesar do corpo estar diferente, como a língua, como
habilidades, como trejeitos particulares da pessoa, também alguns hábitos, né, que ele consegue manter. É claro que nesse caso a gente pode verificar a voz, o timbre, né, aspectos mais relacionados a até impactos físicos. Mas ele traz essa metáfora para compreender que esses casos impressionantes de crianças que começam a se relatar aspectos de uma vida anterior parecem preservar alguns aspectos, até mesmo, por exemplo, marcas de nascença. E aí, esse é um dos pontos bem curiosos e interessantes sobre a ciência da vida após a morte, a hipótese da sobrevivência da mente, de que é comum nesses casos que já foram pesquisados, tem alguns trabalhos de mestrado aqui publicados no Brasil, pelo CONUPS, em que são verificados aspectos até fisiológicos. E aí tem um caso muito interessante, também publicado, em que a família conta que um vô acabou tendo uma morte muito trágica, infelizmente, vou relatar aqui, né, mas um cano de arma na boca, em que foi disparado um projétil e houve uma lesão muito grande no crânio. E tempos depois houve o nascimento de uma criança, de um bebê, que veio com uma grande cavidade no crânio, né, um buraco, um achatamento profundo do crânio, em que foi tirado raio-x, também como prova, como uma evidência. E esse bebê foi começando a crescer, virando uma criança, trazendo alguns trejeitos desse avô, que havia tido uma morte muito trágica, chamando membros da família com pronomes que só aquele avô realmente chamava. Aspectos curiosos que começam a indicar que possivelmente seria naquela família aquele vô que teve essa morte trágica, nesse novo corpo, nessa nova perspectiva. Então, existem alguns critérios que vão elevando o nível de indicadores e evidências que sustentam essas ideias. Por isso que aqui a gente não está falando de religião que acredita em reencarnação. Eu respeito todas as religiões e eu sei que a melhor religião é a sua religião. Mas aqui a gente está falando de pesquisa, de cientistas, de aspectos que começam a ter um certo padrão de repetição. E é isso que a parapsicologia estuda, essas evidências. O Ian Stevenson é um dos grandes cientistas que trazem relatos incríveis sobre isso. Aqui no Brasil está sendo conduzidos estudos muito legais, muito bacanas, e aqui no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba, nós justamente explicamos, ensinamos, compreendemos todos esses critérios, essas perspectivas que começam a romper e trazer realmente possibilidades reais da possibilidade de reencarnação, sem se basear em fundamentos e critérios religiosos, mas sim em fundamentos e critérios científicos. Então, quando a gente olha para esse cenário do Davi, lá no início desse podcast, em que ele começa a ter uma certa manutenção de conhecimentos que possivelmente ele herdou ou ele passou de uma geração anterior para essa geração, é uma forte evidência de que isso pode ser uma situação real, uma capacidade do ser humano. Tanto é que agora, abrindo um pouco mais, envolvendo as ciências mentais, existem algumas terapias que a gente realiza e também ensina aos parapsicólogos formados no Instituto,
que é a terapia de vivências passadas ou de vidas passadas, em que justamente tem alguns casos interessantíssimos de nós conduzirmos as técnicas, né, colocarmos a pessoa nesse estado atual de consciência e tudo mais, e ela voltar num determinado momento de uma época passada, é claro, né, de uma vida suposta, de uma vida anterior, e se comunicar numa outra língua, e essa pessoa, ao voltar do transe, ao voltar dessa técnica, ela ter conservado a habilidade daquela língua. Não só isso, é uma habilidade, mas como também casos de um rapaz também que fez a TVP, que é a terapia de vidas passadas, e ele teve um experimento que ele era um pianista numa vida anterior. E ele, ao retornar, né, tem todo um processo, um método que no curso a gente aprofunda e te dá segurança, né, para levar a pessoa nesse momento. E ele voltou com essa habilidade. A habilidade. E ele não era pianista nessa vida. Enfim, tantos pontos interessantes de que parece que algo se sustenta, ou que realmente a mente parece sobreviver após a morte de vários corpos que podemos ter tido já. Vários aparelhos com diversas marcas, né? Hoje o meu corpo tem a marca chamada Cauê. Você tem o seu nome, mas a gente sabe que uma das coisas que todo ser humano que está inerente à vida é a morte. É a possibilidade desse corpo virar cinzas e virar pó. Mas talvez as experiências, os conhecimentos, as habilidades possam estar sendo preservadas em algum espaço-tempo, em alguma dimensão desse universo infinito, e que tenhamos a possibilidade de acessar essas informações. Ou até mesmo de virmos já com um novo corpo, mas com esse software, com alguns conteúdos já pré-instalados. Então, quando a gente olha para o Davi, em respeito a toda a família, em respeito a toda a crença na qual possa estar envolvida, pode ser, né, que seja um caso realmente sugestivo de um médico, né, de uma vida anterior que reencarnou num garotinho que vem impactando a televisão, a sociedade, com um conhecimento impressionante, com apenas 4, 5 aninhos de idade. Então isso vai muito de encontro com o que é estudado na parapsicologia, com esses casos sugestivos de reencarnação. Inclusive tem aqui um livro que eu quero mostrar para vocês, que é o livro do Ian Stevenson, Crianças que se lembram de vidas passadas. Esse é um livro muito interessante, em que, pela ótica científica, ele traz relatos, né, grandes casos e relatos do mundo inteiro de crianças que traziam elementos impressionantes de uma vida anterior. Tá? Então, meus queridos, hoje, né, o foco principal do fenômeno da parapsicologia foi esse fenômeno da reencarnação, que isso não tem a ver necessariamente com uma ótica religiosa, mas sim com a possibilidade do âmbito científico estudar esses fenômenos que muitas vezes acontecem de forma espontânea e que na parapsicologia é possível também provocar esse fenômeno com a experiência, com as terapias de vidas passadas, né, na qual existem alguns casos, alguns relatos, não são todos, é a minoria que acaba tendo essa preservação de algumas habilidades, tá? Mas são casos também incríveis, impressionantes, de acesso a esses conteúdos de uma vida anterior e que vem a essa vida depois de retornar, né, com a consciência nesse corpo, nessa percepção que estamos hoje,
preservando alguns comportamentos, algumas habilidades. Então, meus queridos, isso é mais uma parte do estudo da parapsicologia que é incrível, que é muito aprofundado e que fala muito sobre a nossa natureza humana, que é sobre isso que esse podcast ele traz. O outro lado da realidade, uma outra perspectiva que talvez muita gente não tenha nem tido noção, consciência disso, e também as contribuições científicas nesse sentido. E pode ter certeza, é só o começo. Tem tanta coisa e tantas evidências científicas que, com o passar dos anos, vão sendo coletadas, né, que começam a realmente sustentar mais e mais a ideia da hipótese da sobrevivência, até o momento, é claro, que isso tenderá a se tornar, de fato, uma comprovação científica aceita por toda a comunidade científica. Mas para isso acontecer, teremos um caminho talvez um pouco longo, né, para o impacto que isso possa causar, tanto na ciência quanto na sociedade. Então, meus queridos, se você entende que isso faz sentido para você, se você busca compreender esses fenômenos, ou se tornar um parapsicólogo que vai poder realizar regressão de memória, terapia de vidas passadas, reprogramação mental, hipnose, relaxamentos, se tornar de fato um instrumento de ajuda à vida das pessoas, bem como também orientar pessoas que estão passando por esses fenômenos e às vezes não sabem lidar ou não têm a abertura possível para conversar sobre isso sem necessariamente estar no âmbito religioso, a parapsicologia está de portas abertas e temos uma nova turma que iniciará agora, em maio de 2025, em que você pode tanto se tornar profissionalizante em parapsicologia, com um pré-requisito de ter o 2º grau completo, e também, caso você tenha um ensino superior, você também pode receber o título de especialista em parapsicologia e ciências mentais no curso de pós-graduação em parapsicologia reconhecido pelo MEC. Para você fazer a inscrição, mente.com.br, manda aqui nos comentários e vai ser um prazer ter aula comigo e com mais de 15 professores numa instituição que há 25 anos vem desmistificando tudo isso, trazendo recursos terapêuticos para lidar isso para a sociedade e, obviamente, ampliando a nossa percepção de enxergar a nossa realidade, que é o nosso propósito desse podcast, o outro lado da realidade. Eu fico por aqui, quero que você lembre-se de seguir o nosso canal, seguir lá no Instagram, Parapsicologia Curitiba também. Semanalmente nós abrimos caixas de pergunta ou espaços abertos para você coletar e colocar seus casos. Eu mesmo posso avaliar, toda a nossa equipe pode avaliar aqui nesse podcast. E se você percebe que isso faz sentido, curta, comente, ajude o canal a levar esse conhecimento tão interessante para mais pessoas, para a sociedade, porque a gente precisa compreender sobre a nossa própria natureza humana. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração. Até a próxima.